Sejam bem-vindos ao programa Luzes do Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, felicidade em estarmos juntos mais uma vez na realização deste programa de luz, Luzes do Evangelho. O tema nosso de hoje, coragem da fé. Esse tema se encontra registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, e esse mesmo capítulo intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mas o subtítulo, Coragem da Fé. O que é uma fé corajosa? Eis aí a pergunta a qual nós devemos buscar as respostas, esta resposta no decorrer de nossas reflexões. No início dessa mensagem, no cabeçalho dela, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos duas passagens que se encontram lá no Novo Testamento. A primeira é de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. E a segunda é de Lucas, capítulo 9, versículo 26. A primeira, a de Mateus, ela vem dizendo assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Muito bem. Vamos entender que a doutrina espírita nos favorece a possibilidade, por ser o cristianismo redivivo, a possibilidade de fazermos, à luz da doutrina espírita, retirar da letra que mata o espírito que vivifica. Quando Jesus disse confessar, quando ele se referiu, utilizando estas expressões, confessar e também me reconhecer diante dos homens, ele está se referindo às ações nossas, condizentes, porque confessar Jesus diante de todos, diante da humanidade, diante dos nossos semelhantes, só é possível através das ações. Ações condizentes, é claro, com os seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo o bem constantemente, agindo no amor, se esforçando para se agir no amor. Porque não temos, é claro, a estrutura plena de poder praticar de forma esplêndida tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas a doutrina espírita já nos alerta, dando-nos aquela possibilidade de entender que se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E então
Quando nos encontramos nos esforçando para domar as nossas más inclinações, aquele orgulho, aquela vaidade, aquele egoísmo exacerbante, ainda talvez existente, manifestando em nossas ações, em nossas atitudes. Quando nós nos esforçando para fazer, então, assim, o melhor de nós, nós estamos, sim, tendo ações condizentes com os ensinamentos de Jesus. Nós estamos, então, confessando Jesus, estamos reconhecendo Jesus, mostrando-o através do nosso esforço diante das pessoas, dos nossos familiares. E é claro, quando isso acontece, quando isso está acontecendo, lógico, estaremos falando a língua das leis divinas. E aos olhos de Deus, nós estaremos ganhando possibilidades maiores de evolução. Estaremos alcançando, ou seja, almejando voos melhores espiritualmente, crescendo espiritualmente. E é muito importante que façamos essas reflexões. Mas também em Lucas, no capítulo 9, no versículo 26, nós vamos encontrar lá também registrado assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na a de seu Pai e dos santos anjos. Reflitamos lembrando que ele disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. O que seria isso? Se envergonhar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, significa não estar fazendo dessas mesmas palavras, dos mesmos ensinamentos apregoados por Jesus, as nossas ações. Significa então que eu estou menosprezando, sendo indiferente a todos os ensinamentos trazidos, exemplificados por Jesus. E de uma certa forma, eu estou a envergonhar, ou seja, estou indiferente. Não estou com o interesse devido em fazer com que, por vários motivos, sejam eles quais forem, em fazer com que esses ensinamentos translúcidos, importantes para que eu alavanque o crescimento espiritual, se faça evidente nas minhas ações. Mais adiante ele diz, porque quando ele fala se envergonhar, ele não está cometendo um contrassenso. Não. Nós estamos muito mais não fazendo jus à evolução, então. Porque quando a gente aqui viu, quando a gente não faz dos ensinamentos de Jesus nossas ações, na verdade a gente acaba por não fazer jus à evolução, nos colocando indiferentemente diante desse grande objetivo que aqui na Terra nós temos, nesse processo reencarnatório de cada um de nós. E
no mesmo evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no item 15, ele diz para nós que a coragem de opinião sempre foi dita, ou seja, tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de modo geral, de todo mundo. É importante entender que essa coragem de opinião, que sempre foi tida em grande estima, significa dizer que essa coragem é uma coragem moral. Aqui Kardec se refere à coragem moral. Coragem essa que deve ser desenvolvida por cada um de nós. Porque exige sim uma coragem moral para afrontar, primeiramente, a nós mesmos. Eu preciso afrontar, me deparar corajosamente contra o meu orgulho. Eu preciso de coragem, muita coragem, coragem moral para fazer isso, para me defrontar de forma corajosa com o meu orgulho, com o meu egoísmo, com as minhas práticas errôneas, com as minhas conceituações equivocadas, que sempre às vezes nos encontramos envoltos por esses equívocos. No livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduí Filho, ou seja, psicografado por ele, ditado pelo Espírito André Luiz, ele tem uma frase interessante que diz que fé corajosa não se confunde com fanatismo religioso, pois a fé respeita e o fanatismo desacata. Não desacatar é respeitar-se. Eu preciso entender que eu tenho a grande necessidade de me respeitar. Como me respeitar? Passando a mão na cabeça dos meus defeitos? Massageando o meu ego, as minhas deficiências? Fazendo com que elas perdurem eternamente no meu caminhar evolutivo? Dessa forma só conseguirei fazer com que eu esteja estagnado, estacionado espiritualmente, pois não haverá crescimento. Porque eu estou desacatando o grande objetivo. Primeiramente, estou me desacatando pelo fato de ignorar o grande objetivo de cada um de nós no planeta Terra, que é a evolução, o crescimento espiritual. O crescimento espiritual. E Kardec diz para nós que há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia.
covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Essa covardia normalmente, no nosso grau evolutivo de hoje, no nosso cotidiano de lutas e necessidades de vencer em nós os nossos defeitos, ela se faz presente. Quando nós passamos por cima dessas necessidades, desses defeitos, ignoramos que os temos, fazendo vista grossa a estes defeitos, aquelas reformas que eu preciso urgentemente fazer e não faço, por covardia, uma covardia moral, espiritual, prolongando o meu tempo, estacionando-me naquela situação, com aquela deficiência, com aqueles equívocos, com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos, às vezes de ódio, de raiva, de desejo de vingança, de destruição do outro, pensando mal, desejando mal, falando no mal, fazendo de mim uma lixeira espiritual, acumulando lixo emocional, pensamentos limitantes, pensamentos destruidores, pensamentos negativos. Eu estou acovardando-me. Está faltando coragem para que eu reverta essa situação. Até porque nós temos o exemplo de Jesus, ao contrário de tudo isso que eu estou falando, ele não acovardou. Jesus, ao contrário, Kardec diz que ele hostilizou essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina. Jesus hostilizou. Quantas vezes nós sabemos que Jesus assim o fez, dizendo: afastai-vos de mim, hipócritas, que me adorais com os lábios e renegais com o coração. Só com os lábios é covardia. Mas Jesus hostilizou e defrontou-se e apontou todas as suas energias e palavras, afrontando esta posição hipócrita naqueles os quais ele encontrava, depositando toda a sua firmeza com base em sua doutrina, com base na boa nova, fazendo com que com cada um pudesse então despertar a nível de consciência, alertando-os quanto ao posicionamento equivocado deles no campo da covardia, estacionados na hipocrisia, na falsidade. Então Jesus assim o fez, não só nessa situação, mas em muitas outras. Pois Jesus hostilizou sim essa covardia em várias oportunidades, do ponto de vista, como repito, do ponto de vista especial de sua doutrina. Quando disse que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. Que renegará aquele que tiver renegado, e que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras,
aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não da verdade sua, discípulos da verdade que nasce do egoísmo, não, do orgulho, do seu fanatismo, não. Essa verdade é a verdade cósmica, fundamentada nas leis naturais, nas leis divinas e, por conseguinte, nos ensinamentos deixados pelo Cristo de Deus. Então, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos dessa verdade cósmica não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. E assim perderão o benefício de sua fé, porque se trata de uma fé egoísta. Uma fé egoísta que eles naturalmente guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, com toda a coragem, com toda a alegria e satisfação, sem o medo, sem a covardia, abertamente, estes, colocando essa verdade cósmica acima de seus interesses materiais, trabalham, nesse caso, pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros, porque a minha evolução, a minha boa prática, a minha boa convivência dos ensinamentos com os ensinamentos de Jesus também influencia a caminhada evolutiva de outras pessoas em minha volta. O meu exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Assim será com os adeptos do Espiritismo. Com os adeptos do Espiritismo, já que a doutrina que nós professamos, que os espíritas professam, não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. Também a eles, aos espíritas, se dirigem as palavras do Cristo. Ainda mais, esses mesmos, nós mesmos, semeamos na terra o que colheremos na vida espiritual. Lá na vida espiritual, colheremos os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Lei de causa e efeito. Portanto, pensar, analisar, reavaliarmos-nos o quanto antes. Se estamos estacionados na fraqueza, em nossas fraquezas, ou se estamos corajosamente, bem entendido, trabalhando em nós, defrontando em nós as nossas deficiências. Se estamos realmente combatendo os nossos equívocos corajosamente, sem que a covardia apodere-se de nós, nos fazendo protelar sempre o nosso processo de reformulação interior, nos fazendo protelar o conheça-te a ti mesmo.
a nossa autoavaliação. Por conseguinte, a nossa autovalorização, porque quando nós assim trabalhamos para o nosso bem, para a nossa evolução, nós estamos nos autovalorizando. E é este também o grande objetivo pelo qual fomos criados, para evoluir e, por conseguinte, sermos felizes. E não há como ser feliz sem nos amar, sem nos valorizar, fazendo o que devemos fazer pela nossa evolução. Crescendo cada vez mais, com auxílio do alto, lembrando que todos nós temos essa possibilidade, lembrando que todos nós viemos para isso. E ninguém está isento de possibilidades de se crescer, de se amadurecer e alcançar o êxito espiritual. Queridos irmãos, fiquemos agora nesse instante com esta conclusão dessas reflexões que acabamos de fazer na realização deste programa de luz, que é o programa Luzes do Evangelho. Deixo aí o convite para uma próxima oportunidade, nós estarmos juntos mais uma vez em mais reflexões de luzes para cada um de nós, pois é o que nós necessitamos. Muita paz a todos.